Jovem espartano, não sabe brincar, não desce do play. Fala, espartanos! Grande prazer em ter vocês aqui novamente. E hoje eu quero falar a respeito desse assunto aqui que eu prometi no vídeo passado, tá? Lembrando, eu tô atendendo aí a pedidos de uma parcela aí da galera de Xbox que acompanha aqui também o canal, porque realmente eu até entendo, né, vocês me pedirem por um vídeo desse, já que aparentemente não tem canal de Xbox com esse tipo de qualidade de conteúdo, né? Muito provavelmente porque os caras não sabem nem como é que se calcula teraflop. Então eu vou ajudar você e vou suprir aí a sua necessidade, tá, meu querido? Mas ó, não se esqueça, tá? Deixa aí o like no vídeo, justamente para dar apoio. A gente aqui, a galera do PlayStation também, se vocês puderem, eu peço a vocês também apoiem esse conteúdo, embora seja da outra plataforma, porque o intuito aqui é trazer uma informação verídica, né? E já que os nossos amigos aí estão com um pouco de dificuldade, eu vou tentar entregar um conteúdo bacana para vocês, explicando essa questão aqui que tá surgindo realmente muito rumor. Então vamos lá. O editor sênior do portal The Verge, que é um dos maiores portais gringos aí por fora de notícias de tecnologia, política e algumas outras coisas também, veio a público em seu Twitter confirmar, entre aspas, né, a existência do Xbox, que muita gente chama de Series S, que seria uma versão um pouco mais limitada do Series X, ou seja, é aquele rumor que a gente já estava imaginando, né? Quando surgiu o rumor do Xbox Anaconda, também já havia o rumor do Lockhart, que seria uma versão para atender ao público que talvez não tivesse tanto interesse, uma versão super parruda, e optasse por uma versão mais simples, mas que fosse de nova geração. Assim como acontece com o Xbox One S e o Xbox One X. E a partir daí o que mais surgem é rumores, né? E muita gente na internet que às vezes não tem um conhecimento sobre como funciona a questão, acaba tecendo alguns comentários que são totalmente sem noção, né? Eu li comentários, por exemplo, gente do Xbox mesmo, pessoal de grupinho aí, tudo falando que, pô, se fosse assim, então compensaria mais manter o One X, porque a Microsoft diz que continuaria, né, produzindo jogos para os consoles da geração passada dela também, em conjunto com a nova geração. Então talvez não fosse compensar tanto assim pegar um Series S, por assim dizer, porque o One X, em teoria, teria mais teraflops, porque caso vocês devam se lembrar, o Series S, ou Lockhart, em seu rumor também é dito que ele teria 4 teraflops. E é justamente aí que está o problema na fala dessas pessoas. O que não está sendo levado em consideração são as arquiteturas, que são totalmente diferentes. Vamos começar com uma parte bem básica, tá? A arquitetura RDNA 2.0 no Xbox Series X provavelmente se manteria no Xbox Series S ou Lockhart, só que com o chipset gráfico reduzido e até para justificar um preço mais baixo. Só que a arquitetura, ela dá muito impacto. Então aí entra exatamente toda aquela explicação que o Mark Cerny fez na apresentação do PlayStation. Pois é, quem diria, né? A apresentação do Mark Cerny também serve para explicar muita coisa do lado do Xbox, especialmente do lado do Series X. Então, para a gente conseguir ter uma noção de como seria o Series S em comparação com o One X e saber o que de fato a Microsoft poderia fazer para trazer essa nova geração, mesmo tendo apenas 4 teraflops. Vamos levar em consideração que na apresentação do Mark Cerny, ele havia dito que no caso do PlayStation 4 e o PlayStation 5, seriam necessárias 58 unidades computacionais na arquitetura GCN do PlayStation 4 para equivaler a 36 do PlayStation 5 em arquitetura RDNA 2.0. E aí você deve estar se perguntando como que isso ajuda a elucidar a questão do Xbox. Bom, isso elucida porque a arquitetura do Xbox One também é a mesma, é o GCN, então equivale aqui ao exemplo que a gente está dando. E se a gente fizer um cálculo simples de matemática, de 36 para 58, nós temos uma diferença de 61
E é justamente dessa porcentagem que a gente precisa. Ela é a chave para a gente poder tentar ter uma noção de como realmente seria no caso do Series S. Agora a gente vai pegar as especificações do Xbox One X e tirar uma informação muito importante de lá, que é o número de unidades computacionais, ou seja, as famosas CUs. No caso do Xbox One X, o console tem 40 CUs na sua GPU. E se a gente tirar 61% de 40, nós teremos na faixa aí de 25 CUs. Ou seja, a gente está tirando aquele 61% de diferença, que seria da explicação do Mark Cerny, da diferença das arquiteturas, e aplicando no caso do Xbox. O que quer dizer que, utilizando o mesmo exemplo do Mark Cerny para o Xbox, você só precisa então de 25 unidades computacionais em RDNA 2.0 para equivaler a 40 no caso do Xbox One X em GCN. Até aí você entendeu o raciocínio, né? Então vamos continuar aqui. Bom, então a partir desse momento a gente chegou na parte que é preferida de muita gente, principalmente os leigos, né? Que é o famoso teraflop. E a gente sabe que teraflop ele não é uma medida absoluta, né? Ele dá uma noção de como que a máquina, ele é um número até que importante sim para você saber o poder computacional bruto máximo ali, mas ele não quer dizer tudo. Porém, a gente vai usar essa medida para entender mais ou menos como seria no caso então do Series S. Para fazer isso, a gente vai fazer o cálculo dos teraflops, utilizando o hardware do Xbox One X como base e fazendo um leve ajuste nessas contas para que ele se transforme no Series S, tá? Presta bastante atenção. Essa conta aqui, pelo que eu me lembro até de cabeça, tá? Ela é relativamente simples. Lembrando que não existe uma ordem certa, porque é uma multiplicação, então tanto faz a ordem que você fizer, o resultado vai dar no mesmo, tá? No meu caso, eu costumo fazer assim, eu pego o número de unidades computacionais, que nesse caso a gente vai utilizar 25, porque a gente está fazendo esse cálculo em RDNA 2.0, ok? Multiplicar pelo número de instruções por ciclo, que no caso seriam 2, vezes o número de stream processors, que seria 64. Na verdade, o Xbox One X não tem só 64, né? Eu tô fazendo vezes 64 porque é o número de stream processors por unidade computacional. Se você quiser saber o total, é só você multiplicar esse número de stream processors pelo número de CUs e aí você vai saber o número total desses carinhas aqui no caso do Xbox One X, mas não é isso que a gente quer saber agora. O que você tem que entender é que é vezes 64 nesse caso, vezes a frequência do clock, né? Ou seja, os 1172 que a GPU do One X tem. Nas minhas contas aqui, o total que deu foi de 3.7 teraflops. Rapaz, isso quer dizer então que para a gente ter uma noção, né, numa média, seriam necessários então apenas 3.7 teraflops em arquitetura RDNA 2.0 para já equivaler ao que é os 6 teraflops do Xbox One X. Quando você para olhar para esse lado, né, é um número pequeno que traz uma potência tão grande para a geração atual e mostra pra gente, né, dá até uma boa noção de qual foi o tamanho do salto computacional que os consoles do PlayStation 5 e o Series X deram em relação a essa geração que nós estamos atualmente. É de fato impressionante, não é verdade? Se a gente parar para olhar para esses números por enquanto, a gente já vê alguns benefícios que vão justificar uma redução de preço num console mais fraco, né? Que primeiro de tudo seria, a Microsoft teria um chip menor, porque ela teria menos núcleos ali na hora de fabricar, então isso reduziria muito aí o custo de fabricação e provavelmente também ela não teria de lidar com um sistema de refrigeração tão robusto, né? Ela poderia diminuir um pouco aí esse sistema de dissipação de calor, o que também ajudaria nos custos do console. Mas algumas coisas teriam de ser mantidas para que o Xbox Series S não impactasse tanto na geração atual, porque afinal de contas, um aparelho que é muito mais fraco pode acabar impactando sim em como os games são desenvolvidos, né? Ele pode gerar gargalo nos aparelhos de maior porte. Nós sabemos muito bem disso, né? Tanto é que os jogos cross-gen, como eu já falei várias vezes aqui no canal, costumam surtir exatamente esse efeito, né? Acabam não usufruindo de todas as tecnologias devidamente, justamente por causa desse tipo de coisa.
Mas enfim, vamos voltar aqui agora para o Xbox Series S e vamos tentar entender então como que a Microsoft faria para chegar nesses 4 teraflops, supondo que esse seja o número exato e verdadeiro. Primeiro de tudo, é válido lembrar que a GPU do Xbox One X trabalha a 1172 GHz, enquanto que a GPU do Series X vai trabalhar a 1825. Então vamos supor que para economizar ainda mais no Series S, a Microsoft ela diminua o número de CUs e deixa uma frequência mediana entre esses dois aí que a gente acabou de falar. Isso daria a ela um desempenho muito mais interessante, porque quanto menor o número de CUs que você coloca na GPU e maior é a frequência com a qual eles trabalham, você tem não só uma economia de fabricação, como uma performance muito melhor nesse caso. É muito melhor você ter 20 funcionários com desempenho de alto nível do que 35 ou 40 com desempenho baixo, porque aqueles 20 vão conseguir executar aquela mesma tarefa muito mais rápido, gerando menos custos para você. E bom, se a gente fizer uma média dessas duas velocidades, a gente poderia jogar aí em torno de uns 1500 GHz, tá? E aí basta refazer aquele cálculo e nós vamos chegar a 4.6 teraflops de poder computacional bruto. Então você vê que de 3.7 aumenta praticamente mais 1 teraflop, simplesmente aumentando um pouquinho mais o clock dessa GPU do suposto Series S. E se você comparar isso ainda com o Xbox One X, você já vê que o Xbox One X vai comer poeira, porque como nós já vimos, o desempenho em RDNA 2.0 é muito melhor do que o GCN, o que significa que algumas afirmações errôneas que alguns fizeram por aí dizendo que ainda compensaria com manter o One X ao invés de comprar o Series S é totalmente falsa. Não se deixe enganar apenas pelo número de teraflop. Com isso aqui a gente está provando que o Series S vai ser a melhor opção, se ele realmente vier a existir, para quem não tiver muita grana para comprar um Series X. E muito provavelmente você não vai ficar na mão, porque tudo que a Microsoft precisaria fazer seria manter pelo menos aí, né, a memória RAM e principalmente o mesmo processador, ou seja, manter o Zen 2 da AMD mesmo no Series S para não gerar gargalo nos consoles de mais potência, incluindo até da própria concorrência que é o PlayStation 5. E bom, outra coisa que também reforça muito que isso pode mesmo acontecer é que recentemente a Microsoft anunciou uma versão limitada do Xbox One X de Cyberpunk em seu blog oficial, informando que essa é a última versão do Xbox One X que vai ser lançada. Poderia indicar, né, o início de um ciclo onde ela realmente está pretendendo trocar o Xbox One X pelo Series S. Isso não deve impactar tanto nos jogos dela inicialmente, porque infelizmente, do ponto de vista técnico, ela falou que ainda vai fazer os jogos dela também para a geração anterior, ou seja, a geração atual, no futuro, e isso pode sim impactar nos jogos do Xbox. Mas, mesmo assim, essas informações são bem interessantes, né? Porque parece que ela vai tentar conduzir a galera a comprar pelo menos o Series S no lugar do One X, para conseguir amenizar isso aí ao máximo possível. Vamos ver o que de fato vai acontecer. A gente que é do PlayStation, eu por ter, né, como minha plataforma principal, também é sempre bom ficar nas notícias, a galera aí da zoeira de console, também é sempre bom ficar tentado, não para zoar, mas até para você ter uma noção do que pode acontecer também e ficar bastante antenado aí, porque, né, tem que cobrar as empresas. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Você gostou desse vídeo? Deixa o seu like, hein? É muito importante dar esse apoio, rapaz. Já se inscreveu aqui no canal? Não se inscreveu? Então se inscreve agora. Você está perdendo tempo por quê? Faz a inscrição aqui no canal e deixa aí seu apoio. Também incentivo muito a quem puder, torne-se membro aqui no canal. Nós estamos tentando chegar aos 300 de Esparta aqui no canal, aos assinantes. Então, se você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo. Lembrando que nós temos grupos no WhatsApp a partir do 2º nível de assinante aqui do canal, para você poder também estar sempre aí todo dia aí brincando com a gente, conversando lá no grupo, trocando ideia, muito bacana. Então aguardo aí todos vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. I feel it burn down this river.